José Soares. António José Soares, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, garante que o Ayatollah Ali Khamenei e o presidente iraniano estão sãos e salvos. Uma garantia dada por Esmail Baghei numa entrevista à Sky News. Já a agência de notícias iraniana Jamaran avança que o genro e a nora do Ayatollah morreram este sábado após os ataques israelo-americanos. A informação foi avançada à agência de notícias por um dos vereadores da Câmara de Teherão. Entretanto, Israel anunciou que não tem intenções de atacar o Líbano, desde que não existam ações hostis. Segundo o The Israel Times, Tel Aviv enviou esta mensagem ao governo do Líbano através dos Estados Unidos. E o governo português diz que é necessário que o programa nuclear do Irão cesse para que seja possível um entendimento. Uma posição assumida num comunicado onde o Executivo condena os injustificáveis ataques do Irão aos países vizinhos da região, entre eles a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Jordânia. Também o primeiro-ministro português apelou à máxima contenção para evitar uma escalada no Irão. Numa publicação na rede social X, Luís Montenegro defende o fim do programa nuclear do Irão, considera mesmo os esforços iranianos como uma preocupação da comunidade internacional. Dezenas de iranianos reuniram-se hoje em Lisboa para celebrar essa intervenção militar contra Teherão. Com bandeiras dos Estados Unidos e de Israel, em sinal de agradecimento, os manifestantes pediram o fim do regime dos Ayatollah e o regresso do filho mais velho do último Shah do Irão. Cerca de 30 iranianos e apoiantes seguiram de carro em direção à Embaixada de Israel e dos Estados Unidos para entregar flores às representações diplomáticas daqueles países. Donald Trump seguiu esta operação de ataque ao Irão durante a noite em Mar-a-Lago. A informação é dada pela porta-voz da Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos acompanhou os ataques ao lado de membros da equipa de segurança nacional. Caroline Leavitt confirmou também que o secretário de Estado norte-americano falou com os líderes do Congresso para os notificar. Marco Rubio conseguiu contactar 7 dos 8 membros antes dos ataques dos Estados Unidos ao Irão. Na sequência dos ataques, o Irão fechou o Estreito de Hormuz. Uma informação dada pela Guarda Revolucionária iraniana que assegura que nenhum navio está autorizado a passar. A informação foi divulgada por um responsável da missão naval europeia Aspides, que disse estar a receber essas transmissões. O Estreito de Hormuz é a rota mais importante de exportação de petróleo do mundo. Passam por lá mais de 16 milhões de barris por dia. O antigo professor catedrático de História na Academia Militar, António José Telo, diz que a União Europeia não deve condenar o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irão. O historiador considera que o equilíbrio do Médio Oriente e global está em cima da mesa e pode mudar rapidamente. António José Telo diz que são os Estados Unidos e Israel que estão a fazer essa mudança. Em relação à Europa, fala em declarações éticas de escola primária. A Europa, como sempre, põe-se de lado. Subia para o lado, faz declarações de éticas de escola primária e, por isso, simplesmente está completamente fora da jogada, pelo menos os principais países europeus. Por exemplo, condenar esta ação é, de facto, perder de vista o seu contexto, que é o contexto de uma ação militar contra um regime que massacra a sua população, que promove terrorismo em larga escala e que tem feito ataques centenas, é dizer pouco, milhares de ataques contra os países vizinhos. A análise de António José Telo, antigo professor catedrático de História na Academia Militar, aqui a analisar o ataque norte-americano e israelita ao Irão. Entretanto, em Abu Dhabi existe um clima de apreensão após os ataques de retaliação do Irão. A Rádio Observador falou com uma portuguesa que está a viver na capital dos Emirados Árabes Unidos e que relatou um clima de tensão entre os portugueses que estão nesta região do Médio Oriente. Vários mísseis iranianos foram disparados esta tarde e tinham como alvo Abu Dhabi. Inês Fortes, entrevistada pelo jornalista Diogo Varela, conta como viveu o momento em que os mísseis chegaram aos céus. Por acaso estava fora de casa e assim que eu cheguei a casa, passados alguns minutos, começámos realmente a ouvir os mísseis a serem interceptados. Eu tenho muitos colegas de trabalho portugueses e outros também que não são portugueses. Nós estamos em contacto uns com os outros, a tentar dar apoio emocional uns aos outros, porque realmente é desconcertante ouvirmos os mísseis
nós conseguimos ver os mísseis a serem interceptados e conseguimos ouvi-los claramente. Assim que os mísseis começaram a ser interceptados, haviam paredes que mexiam, o som é realmente indescritível, não há mesmo maneira de descrever. Algum dos mísseis atingiu o terreno ou foram todos interceptados? Que eu tenha conhecimento, não há nenhum que não tenha sido interceptado. Esta portuguesa que vive em Abu Dhabi realça ainda que as pessoas foram apanhadas desprevenidas. Fomos apanhados completamente de surpresa. Estávamos à espera que fosse uma situação semelhante à do ano passado, quando atacaram a base americana no Catar, em que não nos afetou de todo, aqui em Abu Dhabi. Mas pronto, percebemos que realmente estava alguma coisa a acontecer quando recebemos as mensagens do governo no telefone a alertar para nos abrigarmos. O testemunho de Inês Fortes, uma portuguesa que vive na capital dos Emirados Árabes Unidos, entrevistada pelo jornalista do Observador, Diogo Varela. Pode acompanhar toda esta situação num live blog aberto a esta hora em observador.pt. Marcelo Rebelo de Sousa pede união em torno da presidência de António José Seguro. E um pedido que chega a dias da tomada de posse do recém-eleito chefe de Estado. Durante um discurso na cerimónia militar de despedida das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa apelou à união dos portugueses. E dentro de dias terá um Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas com o maior apoio popular de sempre, desde que há voto livre no nosso país. Unamo-nos como nos unimos nos últimos 10 anos. Unamos-nos ainda mais, nós todos, em torno dele. Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que sublinha que num cenário marcado por muitos conflitos, Portugal tem estado do lado certo da dignidade humana. José Luís Carneiro acredita que conseguiu unir o Partido Socialista ao fim de 8 meses e deixa críticas ao governo. O secretário-geral do PS oficializou a recandidatura à liderança do partido, fê-lo no Largo do Rato, em Lisboa, a sede nacional do Partido Socialista. Ao fim de 8 meses de liderança, Carneiro considera que melhorou a qualidade do debate político e acredita que uniu o PS. Olhando para trás, sinto que cumpri com zelo o meu dever. Uni o partido e, além da confiança dos militantes e dos simpatizantes, sinto que contribuí para recuperarmos a confiança de amplos setores da sociedade portuguesa. O discurso do secretário-geral do PS tocou em vários temas como a economia, legislação laboral e saúde. Carneiro acusa o governo de ignorar as propostas do Partido Socialista por razões táticas e partidárias. Infelizmente, o governo, sempre tático e partidário, foi insensível à proposta política do PS. Quedou-se pela lógica do passado, de se limitar à elaboração de uma lista de compras de material militar, mantendo o país na dependência tecnológica em setores vitais da economia nacional. O secretário-geral socialista recorreu ainda às críticas proferidas por Pedro Passos Coelho para acusar o executivo de Luís Montenegro de apenas gerir o país e não fazer as reformas necessárias. Porque o governo, em pouco tempo, desbaratou a folga orçamental superior a 3 mil milhões de euros deixada pelos governos do PS. Restam o turismo e o setor imobiliário, ambos sujeitos ao perigo da imprevisibilidade e da volatilidade dos mercados. Compreendo por isso, as palavras de quem já teve responsabilidades no país, ao dizer que o governo não reforma e apenas gere e mal o dia-a-dia. José Luís Carneiro pediu ainda que Portugal alcance até 2035 um salário médio igual ao valor europeu. O secretário-geral do PS é de novo candidato à liderança do partido. O Congresso dos Socialistas está marcado para final de março, em Viseu. Milhares de pessoas saíram hoje à rua em Lisboa para contestar o pacote laboral do governo.
A manifestação organizada pela CGTP decorreu entre o Cais do Sodré e o Rossio. Os manifestantes exigiram a retirada da proposta e melhores condições de trabalho. O secretário-geral da CGTP diz que o pacote laboral é negativo para o mundo do trabalho, para os trabalhadores. Tiago Oliveira acusa o governo de ter no Chega e na Iniciativa Liberal um braço armado para manter esta política. Na próxima terça-feira, a Concertação Social vai voltar a reunir em plenário para continuar a negociar o Trabalho 21. António José Soares com mais notícias na Rádio Observador, na síntese das 7h30.